Todos ao webinar de iluminação para supermercados. A gente está com uma audiência muito boa aqui, gente de todo o Brasil e também de diversas áreas profissionais. Gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou o Flávio Facini, vou moderar essa discussão aqui, esse webinar sobre iluminação de supermercados. E vou apresentar, eu sou formado em administração, mestrado em administração pela COPEAD, a UFRJ, e vou apresentar aqui os painelistas que vão participar aqui desse webinar. Antes, porém, algumas regrinhas. Ao final do webinar, nós vamos responder as perguntas da audiência. Basta clicar no botãozinho aí do Q&A, né, e enviar a pergunta para o painelista, que ao final nós vamos responder todas as perguntas, ok? Bom, queria começar apresentando a Bia Breves, que é arquiteta, formada pela Bennett, e tem mais de 30 anos de experiência em projetos de iluminação e projetos arquitetônicos para supermercados. Uma característica da Bia são os projetos inovadores que ela desenvolve. Prazer. Tudo bom, Bia? Prazer estar aqui. E a Bia também é sócia da Intercad, que é o escritório de arquitetura, onde ela desenvolve esses projetos. Seja muito bem-vinda, Bia. Prazer. O segundo painelista é o Danilo Pandolfo. Tudo bom, Danilo? Boa tarde, Flávio. Tudo bem, e você? Danilo é engenheiro elétrico, formado pela FEI e também engenheiro de vendas para produtos de iluminação da Panasonic e Voslo, que são grandes fabricantes de componentes para a fabricação de luminárias. Seja bem-vindo, Danilo. Opa, obrigado, é um prazer estar participando. O terceiro painelista é o Daniel Baeta. Tudo bom, Daniel? Boa tarde, bem-vindo a todos. Daniel é engenheiro civil, formado pela Santa Úrsula, e é diretor técnico da Luma Fábrica e Projetos, uma fábrica de luminárias especiais que tem 44 anos no mercado. E o Daniel é o responsável pela engenharia dos produtos. Ele que desenvolve os produtos de acordo com as especificações dos arquitetos e light designers e clientes. Daniel já fez mais de 1.300.000 luminárias nesses últimos 44 anos e vários projetos para supermercados em todo o Brasil. Bom, pessoal, vamos começar então conversando aqui com a Bia, para ela falar um pouco para a gente, nesses últimos 30 anos, o que vem mudando nos supermercados, né? Qual a importância da qualidade da iluminação, o que ela entende como qualidade de iluminação em supermercado. Por favor, Bia. Oi, é um prazer recebê-los. Olha, há 30 anos atrás, os supermercados eram basicamente galpões pintados de branco, com luz fluorescente azulada, e depois ocorreram outras lâmpadas, como a HO, Super 84, a T5, T8, e hoje, como mostra a imagem, ir ao supermercado virou um programa, um prazer, uma experiência para os sentidos, sabe? E eu acho que a concorrência estimulou isso, sabe? Hoje, a concorrência é muito maior que há 30 anos atrás, sabe? E quem não transmite essa experiência, esse prazer, fica para trás, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Perfeito. Bia, como é que você definiria aí o conceito de qualidade em iluminação para supermercados sob a ótica do arquiteto? Olha, eu acho que a qualidade de iluminação ela está relacionada ao conforto. Tá? É muito comum um supermercadista achar que uma quantidade excessiva de lâmpada de luz vai destacar mais os produtos
Mas é um grande erro, tá? Porque esse excesso de luz ele interfere no conforto do cliente. Qualidade é conforto, tá? E na arquitetura, com os desenhos técnicos, ideias inovadoras, você consegue transmitir esse conforto ao cliente, sabe? Quer dizer que, então, essa questão da qualidade você associa a relação com o conforto do cliente. Quer dizer, Com certeza. Quanto tempo ele vai passar na loja, né? Se ele se sente confortável, provavelmente ele vai ficar mais tempo na loja para comprar. Com certeza. E também em relação aos ambientes, né, Bia? Eu queria explorar um pouquinho com você essa questão dos ambientes dos supermercados, né? Porque a gente tem vários setores dentro do supermercado. Será que a luminária que se adequa a um setor, ela é mesmo utilizada em outro? Fala um pouquinho mais sobre essa questão aí de transformar essas especificações de acordo com o setor em que a iluminação vai se aplicar. Olha, na minha opinião, sabe, a qualidade da especificação das luminárias, ela está relacionada aos diferentes setores do supermercado, tá? Essa imagem é um layout, tá? E cada bola representa um setor, tá? E cada setor necessita de um recurso luminotécnico apropriado, tá? Para atender às diferentes alturas e os diferentes produtos que estão em exposição. Então, por exemplo, o setor de carnes, tá? E o restaurante não vão ter o mesmo tipo de luz. E também o setor das gôndolas não vão ter. O setor das gôndolas vai ter uma luz muito mais linear e diferente de todos os outros setores, sabe? Então, eu acho que a qualidade, ela transforma o ambiente. Entendeu? Assim, explicando assim, basicamente. Entendi. Bom, e essas mudanças também, né, das próprias características, hoje, do próprio supermercado, hoje já se mistura o atacado com o varejo, o atacarejo, né? Tem os supermercados gourmet, né? Também uma questão da personalização dessas marcas, uma identidade própria de cada supermercado, querendo ser diferente do outro e querendo se tornar cada vez mais atraente ao consumidor. Com certeza, é uma característica, né? Porque cada um tem que desenvolver a sua identidade, entendeu? E isso é muito importante, realmente, fazer essa diferenciação que antes não tinha. Antes, os mercados eram todos basicamente iguais, entendeu? Se bobear, eles repetiam até o local de cada produto parecido, sabe? Hoje não, cada um tem uma identidade, cada um trabalha de uma forma, entendeu? Mudou muito mesmo o conceito desses anos. Perfeito. Bom, aqui a gente está vendo uma foto aqui de um supermercado, né? Falar um pouquinho sobre o impacto da iluminação na experiência de consumo e no estímulo à compra do cliente, né? Como eu até havia dito, o conforto ele está relacionado com a iluminação, com a quantidade de iluminação, né? Então, o conforto ele reflete no tempo que que o consumidor vai ficar na loja. Tá? Então, a luz interfere muito nisso. Lógico que não é só isso, tá? Você tem que ter um bom layout, um fluxo estudado, tá? A exposição correta dos produtos, os displays de compra de impulso nos locais corretos, tá? O merchandising visual adequado. Então, é tudo um equilíbrio, que a iluminação tem um grande peso nisso. Mas a importância desse aumento de vendas é relacionada a esse equilíbrio todo, sabe? Assim, acho que expliquei um pouco assim, basicamente. Você, pela tua experiência, né, pelos estudos científicos, né, o impacto no aumento de vendas pode ser até de 35%, né, o crescimento. É impressionante isso. Isso já foi assim comprovado, sabe? Como um bom layout, entendeu? Ele faz o cliente comprar, o bom layout faz o cliente comprar o que o dono do supermercado quer, entendeu? Essa exposição explorada no local certo, tá? Do merchandising visual da loja, ela faz o cliente comprar o que ele quer
que o dono quer que ele compre, entendeu? É uma coisa assim bem forte, sabe? Perfeito. Ô Bia, explica um pouquinho para a gente aí a diferença desses dois ambientes. Aí são duas fotos no supermercado, né, com ambientes diferentes, né? Do lado esquerdo, né, é o hortifruti, né? Realmente, eu acho, para mim, ao meu ponto de vista, é o setor que merece mais destaque, que é mais valorizado, porque a quantidade de cores, assim, dos vermelhos, dos verdes, ele responde muito bem com a luz e dá um efeito realmente muito bonito, muito apetitoso para venda, sabe? Maravilhoso. E é um local que, ao mesmo tempo que você tem que dar destaque para esse produto, você também tem que dar conforto para o cliente, que ele fica parado muito tempo ali escolhendo esse produto. Então, a luz tem que ser focada no produto. No check-out, é o contrário, né? O cliente já está cansado, quer ir embora, e, ao mesmo tempo, os caixas têm que ter uma produção muito boa. Então, tem que ter uma luz muito boa para esse caixa ficar ligado, entendeu? E também, ao mesmo tempo, no trecho que o cliente já está na fila, já tem que ser uma luz mais confortável também para ele aguentar ficar na fila, entendeu? Então, é um ponto, os dois pontos são bem importantes, assim, sabe, no supermercado. São iluminações bem diferentes, né? Até a temperatura de cor, né? Dá para ver aqui na foto que me parece que para a parte de hortifruti são cores mais quentes, né? E na parte do check-out é uma luz mais branca, não é isso? Sim. E também, Flávio, na arquitetura a gente tem esse recurso de desenhar luminárias, de criar os aconchegos. Muitas vezes um teto é muito alto e você tem uma adega, então você tem que deixar uma luz mais aconchegante. Então, na arquitetura, a gente usa os recursos de gesso, de pérgola, de luminária, para tornar aquele ambiente acolhedor e mais aconchegante. Então, na verdade, nós temos que trabalhar juntos, a luminotécnica e a arquitetura, sabe? É muito importante essa união. Perfeito. Então, você, o arquiteto, você, no caso, cria essas luminárias, esses ambientes, né? De uma forma geral, o layout, tudo que você falou, você projeta aquele ambiente, a luminária faz parte desse ambiente, a iluminação, mas alguém tem que entender essa especificação. Exatamente. Tem que entender fabricar. esse espírito e ajudar. Então, alguém tem que fabricar, né? Mas para fabricar... Alguém tem que escolher não, porque alguém tem que fabricar. Então, para fabricar aquilo que você sonhou, que você imaginou, né? Que ficou tão bacana nessas fotos aqui, é necessário uma série de componentes da luminária, né? E aí eu vou pedir ajuda ao Danilo, que representa aí grandes fabricantes de componentes para essas luminárias, para ele explicar um pouquinho para a gente se há diferença da qualidade desses componentes, como é que ele avalia a qualidade comparativamente de um LED ou de um driver, enfim. Vou pedir para o Danilo explicar isso para a gente, então. Tá legal? Danilo? Opa, vamos lá, Flávio. Então, realmente, é isso que você comentou. Os componentes não são iguais, né? O que torna um componente, às vezes, melhor do que outros são diversos fatores, né? Então, pensa que uma luminária, para ela ser considerada de boa qualidade, é um conjunto de toda a obra. Então, você tem lá o LED, você tem o driver, a parte mecânica, o sistema óptico, que tudo tem que ser pensado para ter uma boa qualidade, né? Não só os componentes, mas também a construção da luminária tem que ser pensada de uma forma que tenha uma boa qualidade. E, bom, eu quero, antes de explicar alguns detalhes dos componentes, né, eu quero falar aqui alguns conceitos luminotécnicos, que talvez para muitos não é muito conhecido, né? Então, a gente fala muito de fluxo luminoso, né? Que é o quanto de luz que a luminária ou uma lâmpada pode emitir, né? Que são os lúmens. E a iluminância é o quanto de luz que você quer que chegue num lugar.
no piso ou num plano de trabalho. Então, isso é medido em lux. Então, as normas falam de lux. Então, determinados lugares você precisa de 100 lux, 500 lux, 1000 lux, né? Então, é a especificação do ambiente. E que vai determinar isso é realmente a luminária e todo o conjunto do ambiente, né? E um fator importante também é a curva de distribuição da luz, né? Então, veja que uma luminária pode ter um faixa de luz fechado ou bem aberto, né? O que isso significa? Que um volume de luz, né, que a luminária emite, ou a lâmpada, ele pode estar concentrado ou não, né? Imagina isso para um supermercado, né? Veja essa imagem aí do lado direito, né? Que mostra uma prateleira, né? Imagina um atacarejo, né? Que hoje em dia se tornou muito popular, né? Muitos atacarejos aqui no Brasil, né? Que tem prateleiras bem altas. Então, você tem uma luminária a 8 metros de altura, se ela tiver um facho de 90 graus, praticamente você não tem nenhuma luz ali embaixo, né? Onde estão as pessoas, e mesmo nas gôndolas, você não está mostrando os produtos, né? No facho de 120 graus, a luz está toda lá em cima. No de 90 graus, você já consegue jogar uma luz mais para baixo. Então, veja, eu tenho 180 lux, né, no caso do 90 graus, e 140 lux no 120 graus. Você iluminou muito lá em cima, onde não precisava, né? Então, você já deve ter visto aí o supermercado dessa maneira, né? Aquele céu estrelado, né? Você olha para cima, está tudo bem iluminado, mas no corredor a luz não chega até o chão, é aquela prateleira que está lá embaixo, ela fica escurinha, quase não dá para ver nada, né? Exato. Então, um erro de projeto. Você está colocando muita luz, né? Você pode ter uma luminária super potente, mas você não está direcionando essa luz no lugar correto, né? Então, isso é realmente um problema. É uma coisa que é um fator a ser considerado, né? Perfeito. Ok. Bom, e o LED, né? O pessoal normalmente acha que LED é LED, né? Vem tudo da China, né? Será que tem diferença na qualidade? São todos iguais? Explica um pouco para a gente a importância do LED e essas diferenças. Sim. De qualidade. O LED é o grande protagonista agora, né? Todo mundo que fala de iluminação hoje já fala no LED, né? Mas realmente você tem diferenças muito grandes de um LED para outro, tá? O LED, o que ele é? Ele é um componente eletrônico que, quando passa energia elétrica por ele emite luz, né? Então, ele veio para substituir as lâmpadas, né? Que tinham filamentos ou fluorescentes ou outra tecnologia, né? E o LED, ele basicamente ele pode ser encontrado em dois tipos principais: o SMD, né? Que são vários pontinhos, né, numa placa de LED, né? Você vê aí uma imagem de uma placa de LED ou uma fita de LED, eles utilizam LEDs SMDs. E tem o LED que é o tipo COB, né, que é um único ponto de luz. Então, o COB ele é muito utilizado para destacar produtos, né? Uma luminária spot. E o SMD já em luminárias lineares. Perfeito. Tá? Você quer falar sobre essa foto aqui essa loja? Essa aqui? foto aí, você pode verificar que tem as luminárias lineares, né? Que está realmente distribuindo essa luz linearmente. Então, aí com certeza você tem LEDs SMD, né? Que eles estão distribuídos aí de uma forma linear, né? Então, se você quer destacar um produto, aí você pode colocar um COB, porque o COB você consegue ter uma sombra muito melhor, mais perfeita, né? Então você vê que é uma única sombra porque você tem uma única fonte de luz, né? O SMD você pode ter, se você usar ele para destacar um produto, você pode ter uma sombra disforme, né? Perfeito. Okay. Bom, uma outra coisa importante também, eu acho que é importante a gente explicar para a nossa audiência, essa questão da eficiência energética, né? O lumens por watt, né? Porque isso aí é o que bate no bolso do supermercadista. Quanto de energia elétrica ele está gastando, quanto que ele paga pela conta de luz para entregar a mesma quantidade de luz comparando as diferentes alternativas que ele tem. Então, a lâmpada fluorescente era uma coisa que era muito utilizada,
né? Mas hoje em dia já tem outras alternativas, né? Tem a turbo LED, tem a placa de LED. Explica para a gente esse conceito de eficiência energética, né? Para que as pessoas possam entender bem. Sim. Esse é um dos fatores principais que diferencia o preço de uma luminária, né? Porque você pode ter LEDs que são pouco eficientes ou muito eficientes, né? Então, o que mede isso é o lumens por watt, né? Então, nesse comparativo você consegue entender muito bem, né? Veja que uma lâmpada fluorescente, né? Ela durava em torno de 8.000 horas, né? Uma tubo LED, hoje em dia, boa, né? Ela dura em torno de 25.000 horas. Já uma placa de LED, ela pode durar pelo menos 50.000 horas, né? Existem placas de LED que duram até 100.000 horas, né? Então, é um fator muito importante, né? E quando a gente fala de vida útil, dá uma olhada que tem esse fator aí do lado da L70, né? Para lâmpada fluorescente ou para o tubo LED, e na placa de LED está L80, né? O que é isso? É o quanto de luz que ele vai perder no final dessa vida útil. Então, depois das 50.000 horas, o LED perdeu só 20% das características originais, né? Então, é um fator importante a observar quando você especifica um LED, né? E quando a gente fala de eficiência, vamos comparar aí esses três produtos, né? Veja que uma fluorescente, ela gasta praticamente 75 lumens para cada watt. O watt é o que a gente paga na conta de luz, né? Então, eu vou produzir 75 lumens para cada real, vamos dizer assim, né? Então, uma lâmpada turbo LED, ela já sobe para 100 lumens por watt, né? E uma placa de LED, você pode observar que pode chegar a 180, 186. Já existem placas de LED hoje com mais de 200 lumens por watt, né? Então, é uma eficiência muito maior. Ou seja, aquele volume de luz que você está produzindo com uma placa de LED, você vai gastar muito menos energia, né? E vai ter muito mais luz. Ou seja, o seu retorno do investimento, quando você investiu numa luminária que tem o conceito de placa de LED, vai ser muito mais rápido, né? Tanto pelo consumo de energia elétrica, quanto pela substituição, né, dessas lâmpadas, né? Imagina que toda hora você ficar trocando uma lâmpada, que inconveniente, né? Ainda mais se for num atacarejo, né? Que a luminária fica lá em cima, né? Tem que pegar aquela escada grande, subir. Exatamente. Então, tudo isso é custo, né? Custo, tempo que você vai gastando, né? Que na luminária LED, com placa de LED você evita tudo isso. Quer dizer, então, tem dois fatores aqui que eu acho que é muito importante a nossa audiência entender quando estiver especificando as luminárias para comparar produtos semelhantes, né? Porque a eficiência energética ela é um fator muito importante para o custo operacional do supermercado, né? Então, o que a gente observa aqui é que, além de, comparando, por exemplo, a lâmpada fluorescente com a placa de LED, quer dizer, além de durar quase 6 vezes mais a placa de LED, a durabilidade dela em vida útil é quase 6 vezes maior do que a lâmpada fluorescente, por exemplo, e, ao mesmo tempo, a despesa com energia elétrica é 80% menor, né? Então, isso é uma coisa bem interessante que o Daniel vai falar lá na frente, porque, além disso, tem a questão das quantidades, né? de se projetar as quantidades de luminárias. Eventualmente, você pode precisar de uma quantidade de luminárias muito menor e o supermercado ficar muito melhor iluminado, lembrando que a iluminação, o conceito que a Bia definiu, é a adequação para cada ambiente do supermercado, para cada setor, né? Muito, muito bom. Mas não é só isso, né, Danilo? Vamos falar de outros conceitos que são importantes também. Isso. Então, um outro conceito que é muito importante dos LEDs, né, é a temperatura de cor, né? Então, como vocês podem ver, a temperatura de cor ela define o tom da iluminação, né? O tom do branco. Então, da onde que veio isso, né? Se você der uma olhada à luz do dia, né? Então, logo pela manhã, você tem uma luz mais amarelada, né? No entardecer também.
a gente chama isso de cores de branco quente. E ao meio-dia, né, ao longo do dia, isso vai tornando um branco frio, né? E qual que é a importância disso, né? O branco quente você utiliza em áreas que requerem mais conforto, né, e relaxamento. Já as de branco frio, onde requer mais atenção, né? Então, veja que isso é medido numa escala de Kelvin, né? É o que mede essa temperatura de cor. Então, quanto menor os kelvins, né, mais quente é o branco, né? Então, mais amarelado ele é. Então, veja que com 1000, 2000 kelvins, né, ele é bem amarelo, laranja, né? A gente chama que até 3000 kelvins é branco quente, né? 4000 kelvin é o branco neutro e 5, 6000 para cima seria o branco frio, né? Então, por que isso é importante, né, para um supermercado? Então, dependendo do ambiente que você quer destacar um produto ou como que você quer que as pessoas se sintam naquele ambiente, você vai utilizar uma temperatura de cor, né? Então, imagina que você pode ter uma temperatura de cor mais fria ali nas gôndolas, né, na saída do caixa, e uma temperatura de cor mais quente nos produtos, nas gôndolas, né? Então, na área de estoque, você colocar uma iluminação bem fria, né, para o pessoal ficar mais atento, né? Então, realmente é um fator muito importante, né? Mas, falando da temperatura de cor, um fator de qualidade dos LEDs, né, é a tolerância dessa cor, né? Porque imagina que você tenha LEDs SMD, né, que você tem centenas de LEDs na mesma luminária. Então, eles precisam manter o mesmo tom, né, ao longo de todo o comprimento da luminária, né? Então, imagina que você tem uma luminária ali de 4 metros de comprimento e num certo trecho dela você tem um tom de cor e em outro tom. Então, um fator importante é esse Step McAdams, né, que é o que mede a tolerância de cor. Então, quando você vai especificar um LED ou especificar uma luminária LED, é importante que ele tenha até 3 Step McAdams, né, um LED. Porque sabe-se, né, por estudos, que até 3 Step McAdams, as diferenças de cor são praticamente imperceptíveis ao olho humano, né? Então, isso define também o preço, né, do LED. Então, quanto mais Step McAdams, mais caro é o LED, né? Então, é um fator muito importante que, às vezes, ele está... Ninguém percebe isso, né? Ninguém vê quando compara o preço de 2 luminárias. Perfeito. Mas isso vai estar ligado essa variação de cor que pode influenciar também a forma com que o consumidor está enxergando os produtos, né? Não sei se aconteceu ir a uma loja e você experimentar um terno achando que é preto, quando chega em casa é azul marinho escuro, né? Isso é influência dessa própria tolerância de cor aí, né? Isso. Vamos lá. A tolerância de cor é um fator muito importante, realmente, né? Então, você pode ter cores diferentes, porque os produtos refletem, né, essas cores, né? Então, realmente é muito importante você ter uma constância, né, de cor. Perfeito. O outro aspecto, Danilo, esse índice de reprodução de cores, eu acho que isso é bem bacana. Sim, sim. O índice de reprodução de cores é o seguinte, é o quanto que... é um índice que determina o quanto que a luminária pode reproduzir de cores em relação ao espectro de cor solar, da luz solar, né? Então, a luz solar, você consegue reproduzir todas as cores, né? Veja nesses gráficos, né, que tem aí o espectro solar, né? Então, você consegue reproduzir muitas cores. Mas as fontes luminosas que o ser humano criou, elas tentam buscar ao máximo reproduzir essas cores, né? Mas não são todas que têm o mesmo efeito. Então, veja, por exemplo, um fator IRC baixo, né? Que seria entre 50 e 70, e um IRC de 90, né? Você vê aí comparando as cores das frutas aí, né? Então, você vê a maçã, a laranja, né? Com IRC baixo, ela parece que está passada aí, né? Então, é realmente Parece mesmo. um fator muito importante, né? Então, veja
uma lâmpada fluorescente, né? Ela não reproduz quase nada de cor. O verde e o amarelo, ok, né? É bem reproduzido, mas outras cores deixam a desejar. Já um LED padrão aí que tem o IRC de 80, já reproduz muitas cores, mas também algumas ele não é 100%, né? E já um LED com alto IRC, ele reproduz muitas cores, né? Então, é muito importante, né? E por que a gente não põe, por exemplo, num supermercado tudo com IRC 90, né? Já que as cores ficam todas muito mais bonitas, né? Porque quanto maior o IRC, menor o fluxo luminoso. Então, dependendo da área do supermercado, você pode mesclar isso daí, né? Então, um IRC 80 para uma iluminação geral e um IRC 90 para uma iluminação mais específica, né, de algum produto. Daniel, você quer fazer algum comentário aí? Vantagem em mercado, isso é estratégico, né? Vamos dizer assim, você quer destacar algum produto, seja ele para dar mais vida ao mercado, principalmente na parte de FLV, né? As frutas, elas começam a saltar das bancas, né? Vamos dizer assim, resumindo. Mas isso é muito influenciado hoje em dia, é fantástico isso, tá? Você vê isso, né? Essa tecnologia de IRC, até para concessionárias de carro, algumas concessionárias estão usando isso, até o ponto que chegou, vamos dizer assim, né? É muito importante isso. É impressionante a maçã aqui. A primeira maçã ela está até meio esbranquiçada, né? Mas a última maçã parece aquela maçã que a bruxa dá para a Branca de Neve, que ela está bem vermelhinha. Parece. É isso Verdade. mesmo. Se você vê um tomate, uma maçã, você compra na hora, tá? Exato. Sem dúvida. E principalmente o vermelho é onde pega mais, né? Você vê que o vermelho é uma cor crítica, né? Então ele chama muita atenção. Então, Verde também. Vermelho, verde, laranja, realmente. Uhum. Isso aí. Danilo, bom, aí a gente comenta um pouco desses tipos de LED, porque hoje em dia já tem uma série de aplicações, né, diferentes, né, conforme o produto, né? Uhum. Existem LEDs hoje especiais, né, que têm algumas cores que destacam ainda mais o produto. Além do índice de reprodução de cor, você tem LEDs que destacam determinados produtos, né? Então, por exemplo, na área de pães, frutas, vegetais e queijo, você usa o branco quente, né? Então ele vai destacar mais. Na área de peixes, tem o branco neutro. E você tem alguns LEDs que tem um nuance, né, que você consegue destacar mais ainda. Então, você tem, por exemplo, o Pure White, né, um branco perolizado, para destacar os chocolates e doces, né? Ou você tem esse White Effect para carne branca, ou Pink Effect para carne vermelha, né, que vai dar um tom de que a carne está mais fresca, né? Então, realmente, isso destaca os produtos, né? Então, realmente... Não é para você iluminar todo o ambiente com esses efeitos, né? É para você dar um destaque em determinados produtos. Então, já existem LEDs hoje com essa tecnologia, né? E hoje já é muito utilizada, é uma tendência para se utilizar nos supermercados. Esse estímulo sensorial, como a Bia falou, né, é impressionante, né? Porque você está passando ali pela padaria do supermercado, você olha aquele pão ali com esse LED, né? Vai parecer que o pão saiu na hora, né? Que está fresquinho, né? Porque ele vai ficar ali apetitoso, né? E aí isso vai gerar um estímulo à compra, né? Que é o que o supermercado quer vender, né? Então ele quer que o cliente fique o mais tempo possível na loja, confortável, e vai passando por esses setores e vai sendo estimulado não só pelo merchandising, pelos aspectos também do layout, do fluxo, mas também pela iluminação, né? É uma combinação de coisas, como a Bia mencionou. Bom, mas o LED não anda sozinho, né? O LED driver é tipo Cosme e Damião, né? Um não funciona bem sem o outro, né? É um parque meio que inseparável, né? Fala um pouquinho sobre driver, então, Danilo. Isso. O driver, às vezes, não é tão percebido, né, por quem compra uma luminária, mas ele é extremamente importante.
porque é ele que vai fazer a interface entre a rede elétrica e o LED, né? Então é ele quem controla e que protege a luminária, né, de queimar. Então é importantíssimo selecionar drivers de boa qualidade, né? Então um dos fatores, por exemplo, é a vida útil. Então pensa que você especificou um LED de 50 mil horas, mas o seu driver ele é de 20 mil horas, 30 mil horas. Então o seu driver vai queimar antes do LED, né? Então é importantíssimo você ter drivers com vida útil de pelo menos 50 mil horas, né, que vai comandar esses LEDs, né? Outra questão importante de um driver é o fator de potência, né? Então existem drivers que têm fator de potência baixíssimos, né? Que isso está ligado com a eficiência dele, né? Que é isso daí? Isso é o pedágio que ele cobra para poder controlar o LED. Então é o quanto de energia que ele vai gastar nele mesmo, né? Não é a energia que ele vai gastar para iluminar, é a energia que ele vai gastar para controlar o LED, né? Então, pensa que o que ilustra bem o fator de potência é o copo de chopp, né? Então, quando você compra um copo de chopp, né? Vem lá uma parte de espuma, uma parte de chopp, né? Então, a parte de espuma é o que você está perdendo, né? Então, é o que você perde ali no driver, que tem um fator de potência baixo. Então, se tiver um driver com fator de potência 0,5, né? 50%, então é 50% de espuma que vai vir no seu chopp, né? Então, você vai estar gastando muita energia e não vai estar usando essa energia elétrica para iluminar. Então, isso está diretamente ligado aí com o gasto de energia elétrica também, né? Então, é importantíssimo ter drivers com fator de potência de pelo menos 0,90, né? Outro fator importante é a temperatura de operação do driver, né? Então, veja que as luminárias, elas normalmente estão no alto, próximo do forro, né, do teto, e ali tá batendo sol em cima, né, por cima do telhado, e tá em ambiente agressivo, né? Então, se você tiver drivers que tenham uma temperatura de operação, um range de temperatura de operação muito pequeno, ele também vai ter uma vida útil reduzida, né? Porque todo componente e sistema eletrônico, a vida útil dele está ligado à temperatura de operação que ele está imerso, né? Então, é importante ter um driver que tenha uma temperatura de operação bem abrangente, né? E, além disso, né, você tem drivers que têm muitos recursos, né? Então, um driver pode ser mais barato ou mais caro, dependendo de como ele é construído. Então, quando você vai construir uma luminária, né, ou especificar ela, é importante que o driver seja adequado aonde ela vai estar instalada, né? Então, você tem drivers que podem ser instalados em ambientes internos ou externos. Você pode ter drivers que são dimerizáveis, né? Então, eu destaquei aí os que são dimerizáveis porque você pode controlar a sua iluminação, né? Então, o driver te dá esse recurso. Então, essa é a diferença de um driver de melhor qualidade. Perfeito. Bom, isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente sente, mas não sabe muito bem o que é, mas dá vontade de ir embora do supermercado, né? Explica para a gente, por favor, esse efeito flicker, Danilo. Exato. O efeito flicker é um efeito muito interessante, né, que acontece na iluminação artificial, que é a cintilação, né? Flicker significa cintilação. É o quanto que a luz está oscilando, está cintilando, né? Isso pode ser perceptível aos olhos humanos, né? Algumas pessoas podem perceber mais ou menos do que outras, né? Mas um fato é que o nosso cérebro percebe, né? Mesmo que a gente não esteja vendo, o nosso cérebro pode perceber. Então, quando você usa drivers de menor qualidade, a tendência é você ter um flicker maior, uma cintilação da iluminação que é mais alta, né? E isso daí pode trazer muitos efeitos negativos, né? Então, eu destaquei alguns aí. Então, isso pode trazer dor de cabeça, fadiga, desempenho reduzido de tarefas visuais, distração, convulsões, aumento de comportamento autistas, né? Então, veja quanta coisa que a cintilação pode provocar para o ser humano, né? Então, é um efeito que é muito desagradável, né? Então,
pensando no supermercado, isso tem que ser evitado ao máximo, né? Porque imagina que os seus operadores de caixa, né, estão ali naquela iluminação, às vezes um turno inteiro, né? Então isso pode estar provocando aí dores de cabeça, afetando o rendimento desses profissionais, né? E também tá ligado com o conforto dos clientes que estão na loja, né? Então, aquela ideia de que ele passa mais tempo na loja, tem mais chance de ele comprar, isso acaba matando esse efeito aí, né? Então, você fez um projeto bacana, tudo, mas não utilizou luminárias com o flicker baixo, né? Que tenham drivers que tenham flicker baixo. Então, você acabou com o seu projeto. Então, é um fator muito importante que tem que ser considerado. Eu fico imaginando aqui, né, a dificuldade que é de se especificar uma luminária, a qualidade comparável, né? Porque tem muitas coisas, muitos componentes estão ali dentro da luminária e eles são componentes que têm uma influência grande no custo daquele produto, né? Então, se você tiver um driver de baixa qualidade, você não consegue ver quem está especificando, não consegue ver se aquela luminária vai ter, por exemplo, um efeito flicker, né? Então, é difícil para quem está comprando, para quem está escolhendo entre os vários produtos no mercado, né? Eu acho que o papel desse webinar é trazer esse conhecimento de forma transparente, né, para as pessoas que estão decidindo a escolha por luminárias, elas poderem entender o que elas estão comprando. E quando elas forem comparar, fazerem uma comparação justa no sentido de custo-benefício, né? Porque é muito fácil você abaixar o preço de uma luminária simplesmente colocando um driver de menor qualidade, né? Ou um LED de menor qualidade, ou um corpo da luminária que não dissipe bem o calor, né? Um corpo de aço ao invés de corpo de alumínio. Então, tem N fatores que influenciam na performance da luminária, e aí eu vou pedir ajuda ao Daniel, né, que é um engenheiro de produto, que combina de uma forma eficiente todos esses componentes para entregar aquela especificação que o arquiteto, o designer, imaginou na prática. Ok? Vamos lá, Daniel. Então, vamos lá. Para começar, a gente falar sobre luminárias, nós, como fabricantes, nós temos que ter atento às 5 funções básicas, né? Então, eu elenquei as 5, e primeiro é assegurar o funcionamento ótimo da fonte de luz. Então, seja uma lâmpada fluorescente, uma tubular de LED, uma placa de LED, ela tem características, né? E nós, como fabricantes, temos que estar atentos ao funcionamento ótimo dessa fonte de luz, né? O LED esquenta. Como é que eu faço para dissipar o calor do LED? Dar suporte físico à fonte de luz e seus equipamentos. Outro exemplo, né? Nós temos lâmpadas fluorescentes e tinha um reator. Existem até hoje, né? E os LEDs, hoje em dia, as placas de LED, como o Danilo falou com vocês, existem drivers. E eu tenho que dar suporte físico a esses drivers. Eu tenho que ter uma luminária que está embutida no gesso, e eu tenho que ter uma forma de acessar esses drivers para manutenção. Okay? Trabalhar a luz emitida para redirecioná-la de forma desejada. Isso é fundamental na iluminação, né? Uma boa luminária, a gente tem que extrair o máximo de luz com eficiência, e redirecionamento está embutido nisso. Okay? Seja com lentes, com refletor, que eu vou falar mais tarde sobre isso. E a questão do desperdício da luz, como então nós tirarmos o máximo de proveito da luminária, ok? O desperdício é influenciado, não pode ter desperdício de luz. Como o Danilo falou, se nós temos um pé direito de 20 metros, 15 metros, e coloca um ângulo de 120 graus, nós estamos jogando luz fora. Porque o intuito é jogar luz a 20 metros de altura lá embaixo. Então, o ângulo influencia muito, né? E a questão de proteção da fonte de luz contra impactos e intempéries. Isso acontece muito em câmaras frigoríficas, né? Todo mercado tem uma câmara frigorífica. Tem mercados que têm câmara frigorífica de 10 metros de altura, que é a mesma coisa que acontece. A gente tem que jogar luz. Então, nós temos que iluminar e proteger toda a fonte de luz e seus acessórios, né? No caso, tem câmaras com, vamos dizer assim,
de menos 8 graus até menos 20 graus. Como constrói uma luminária desse tipo? Como é que eu protejo a umidade, o frio, a questão da fonte de luz? Como é que eu protejo a fonte de luz? Então, essas são as 5 funções básicas, né, da construção de luminária. Nós temos que sempre ficar atentos a essas funções, ok? Vamos lá. Então, vamos abrir então uma luminária. Então, a luminária lado esquerdo, essa luminária é uma luminária que tem 1,15 m de comprimento e ela tem 5 de altura e 5 de comprimento, 5 centímetros, tá, pessoal? É bem pequena. Repare que ela tem uma placa de LED. Essa placa de LED a gente coloca, é a fonte luminosa. Repare que o tamanho, hoje em dia, é uma preocupação muito grande, né? Quanto maior a luminária, maior a luz, quanto vai emitir mais luz. Não, a placa de LED nós temos uma versatilidade incrível, ok? A lente, o que é a lente? É questão, redirecionamento, a luz que sai da placa de LED, como é que eu vou redirecioná-la? Então, existe a lente e existe o driver que é a parte lá em cima, que seria o reator, né, que a gente conheceu como lâmpada fluorescente, que alimenta o LED. Repare que todo o corpo da luminária é todo de alumínio. O LED ele esquenta. Exatamente, ele tem uma temperatura de operação que não pode passar de um limite. Vamos dizer que o limite a um determinado ponto do LED não pode passar de 70 graus. Nós tiramos a gente consegue dissipar o calor pela própria carcaça da luminária. Isso nós temos um laboratório na Luma para fazer todas essas medições. Não somente da placa de LED, mas também do driver, que também tem uma temperatura de corpo da luminária. Tem alguns pontos que não podem passar 70 graus. Lembrando que no Rio de Janeiro e algumas cidades nós já temos 40 graus brincando no verão. Então, isso é um conjunto que influencia, o calor influencia o LED, ok? E o driver também. Vamos lá? Tá. Voltando àquela... A outra luminária, nós vimos uma lente, ok? Essa lente tem 4 centímetros de largura, tá, pessoal? Muito, muito estreitinho. Repare que tem tipo 1, tipo 2 e tipo 3. No tipo 1, eu tenho uma vista frontal, eu tenho as prateleiras das gôndolas, ok? E tem a vista superior. Repare que a luz que sai dessa luminária é uma luz ovalada. Eu tenho 2 ângulos de luz. Eu tenho um ângulo de 15 graus de um lado e 60 do outro. Então, eu estou aproveitando o máximo de luz, extraindo o máximo de luz da luminária e jogando onde eu quero jogar a luz. Repare que eu não preciso ter uma luminária uma colada à outra para mim ter uma boa iluminação. Repare que essa lente é fantástica, né? Ela é ovalada e eu consigo fazer isso com um cálculo técnico que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Isso. Do tipo 2, é mais interessante ainda. Chama-se asa de morcego. O que aconteceu? Essa luz, a luz que está no corredor, né, vamos dizer assim, é uma luz, tem menos intensidade e diminui um pouco o ofuscamento e você joga a luz toda nas prateleiras. Essa forma de iluminar é muito interessante, né? Então você, como estivesse assim, entrando no corredor com pouquíssima luz e todas as prateleiras ficam com muita luz e aí destaca os produtos. E o tipo 3, que é uma luz assimétrica. Imagine que eu tenho uma gôndola que ela é na parede e eu tenho que colocar uma luz diretamente nesses produtos que estão nessa gôndola, ok? Repare que embaixo da luminária não tem praticamente quase luz nenhuma. A luz está destacando o produto que está na prateleira das gôndolas. Então, esses 3 faixos são fantásticos. Claro, como o Danilo falou, eu tenho luminária com atacarejos que tem 10, 12 metros de altura e eu tenho corredores de 3 metros. Como é que eu faço para iluminar e chegar a luz lá embaixo? Faixos fechados, ok? E eu consigo fazer essa jogada, entendeu? Claro que eu estou tentando, eu estou tirando a maior eficiência em termos de luz e consumo de energia dessas luminárias. Acho que ficou claro, né? Vamos dizer assim.
É, Esse é um outro caso, como o Danilo falou anteriormente, é aquele COB, chama de geminha de ovo, né? Que é praticamente uma gema de ovo. O COB, nós podemos colocar o COB tanto na área de sobrepor, que é um spot, né? Vamos dizer assim, ovo de embutido. Repare que tem uma coisa interessante, né? Atrás desse, eu tenho um refletor que eu tenho, dá foco, né? Usa a lente ou o refletor. Os refletores também fazem a angulação da luz. Eu tenho um antifuscante, caso isso é opcional, tá, pessoal? O antifuscante é caso eu tenha um ofuscamento muito grande, uma potência muito grande nessa luminária, eu posso jogar um antifuscante e nós dimensionamos, a gente consegue dimensionar esse antifuscante, porque nós fabricamos isso na Luma. Então, eu tenho um dissipador. Olha o dissipador lá atrás, aquela massa de alumínio, quanto mais potente nós tivermos o COB, mais eu preciso dissipar. Então, não somente lá, mas olha para cima que tem um driver. Esse driver também esquenta. E para a gente tentar tirar o calor desse driver e tentar refrigerar, existe uma tampinha ali em cima, toda furadinha, para tirar o calor daí de dentro. Então, todo o corpo da luminária também está dissipando o calor. Isso nós calculamos no laboratório nosso, fazendo várias medições em pontos chaves da luminária para que ela tenha um funcionamento ótimo. Okay? Então, isso é um COB que pode ser colocado naqueles COBs que Danilo comentou, da questão de eu como COB para carne, para frutas. Então, esses LEDs de destaque, nós colocamos luminárias desse tipo, né? Que pode ser de emitir e de sobrepor. perfeito. Esse é legal falar um pouco também sobre os projetos de iluminação, Daniel. Eu acho que tem todo um estudo envolvendo aí o supermercado, né? Explicar para a gente um pouco sobre essas coisas. Vamos juntando tudo agora, né? Eu tenho uma arquitetura, eu tenho um layout desse mercado e eu tenho pé direito, pré-definido, alguns não tem nem forro, né? Que agora pinta o teto de preto. Cada uma tem uma peculiaridade. Mas nós temos que iluminar isso. Como fazer isso? Então, repare que aqui tem uma planta baixa, a arquitetura manda a planta baixa para a gente, especificação de cor de piso, cor de parede, cor de teto, caso haja, teto, né, no caso. Mas a questão básica é que nós calculamos tudo através de software. E repare que aquela luz meio roxeada, né, um lilás ali, e eu tenho um nível de luminância que Danilo comentou com vocês, que é o lux. Em mercado, geralmente a gente trabalha de 800 a 1.200 lux. A luz é interessante. Muitas vezes as pessoas não sabem dizer que eu quero um mercado bem iluminado, mas quanto é bem iluminado? Na prática acontece isso. Então, no balcão, no checkout, que é uma parte nervosa, né, do mercado, a gente joga um pouco mais de luz nessa área. Então, repara que ali na escala ali embaixo, eu estou com 1.200 lux. E aí vai nos corredores. Então, eu tenho as gôndolas na planta baixa e tem uma linha entre as gôndolas, que são luminárias, nesse caso, eu estou por linha. Okay? Então, uma do lado da outra. E repara que está com 900, 1.000 lux. Porque a própria gôndola, ela rouba a luz. A luz é refletida, mas às vezes eu tenho produtos escuros que a luz não faz se refletir. Então, eu tenho uma perda na iluminação. Repare quando volta no corredor, ele volta para 1.200 lux, depois volta talvez para 900 lux. Então, essa jogada nós fazemos na Luma, com projetistas, nós temos uma equipe técnica voltada para projeto de iluminação de acordo com a arquitetura. Lembra o seguinte, a arquitetura tem um padrão fundamental trabalhar conjunto, porque tem luminárias diferentes. Eu posso fazer alguma jogada de destaque. Ali embaixo eu tenho o FLV. Embaixo das prateleiras são gôndolas baixas de produtos de FLV. Lá à direita a gente vê as curvas, a curva de distribuição da luminária. Então a gente pega esses detalhes todos em 3 dimensões e nós fazemos esse detalhe todo. Esse projeto todo é feito em 3D. Okay? Ficou claro? É interessante isso, né? Isso nada é chutado, é tudo pensado, entendeu?
E você calcula exatamente a quantidade de luminárias e de luz, né? Não há desperdício, né? Não, é uma medição que ela leva em conta a característica de cada setor, né? Os requisitos de iluminação de cada setor dentro do supermercado. A gente vê o caixa, né? A pessoa não vai ficar no caixa ali relaxado, né? Desatento, né? Tem que ser rápido para o cliente poder ser atendido rápido e ir embora, porque ele já fez a compra, né? Por outro lado, uma adega é um projeto de iluminação mais aconchegante, né? As pessoas gastam mais tempo olhando os rótulos dos vinhos, tem um destaque para produtos mais nobres. Então, realmente, calcular tudo isso dentro de um ambiente múltiplo, né? E com a maior eficiência possível, né? Requer realmente uma equipe de projetos e também tecnologia. E a questão hoje do mercado, o mercado agora virou uma baita praça de alimentação, né, mercado gigantesco, tem tudo lá dentro, né? Tem de pizzaria, tem setor só de cervejas, né, que virou moda agora, cerveja artesanal, vinhos, adegas. Cada setor desse requer uma iluminação diferente. É isso que é interessante, né? Porque os móveis, a cor dos móveis são diferentes, porque as cores influenciam na própria iluminação do ambiente. Okay? Então, toda essa jogada é interessante, entendeu? Então, a padaria tem que ser um destaque na padaria, né? A questão de doce, tem uma parte só de doces. Então, isso tudo faz parte de uma grande praça de alimentação em que você compra todos os produtos e você vai na pizzaria também, né? Vamos dizer assim, vai no restaurante. Então, isso tudo é interessante. Está acontecendo no mercado hoje. Agora, tem muito que a Bia falou também, né? Por que ninguém fazia isso, né? Esse cuidado, essa especialização, né? Esse foco no estímulo à compra, no conforto, né? Porque a concorrência se comportava mais ou menos da mesma maneira, né? Então, a iluminação era meio padronizada, linear, igual, né? Mas você está num supermercado lá em Rondônia, que você está sozinho, só tem a sua loja, talvez você coloque lá uma iluminação mais simples e tal, mas a hora que aparecer o concorrente do seu lado e usar desses recursos, né? E muitas vezes é uma falsa... Né? E é uma falsa impressão que custa mais caro, mas na verdade é o contrário, né? Uma coisa é o preço da luminária, outra coisa é o custo da iluminação, né? São coisas muito diferentes. Você pode ter um preço do luminário. Outra coisa é o retorno que isso tudo traz para o cliente. Né? Só em termos de energia elétrica. Retorno na economia do custo e o retorno na venda também. Então, ele tem esse impacto duplo, né? No bolso, para economizar, e na venda. É engraçado que a luz demais também incomoda. Então, nós temos que balancear a temperatura de cor, né, com muito luminoso a luz, porque a luz demais incomoda e afasta, para que você fique incomodado com aquele excesso de luz. Então, nós temos que balizar isso, né, vamos dizer assim, com uma luz. Lembrando o seguinte, eu posso ter esse mercado em 3.000K, todo amarelo. O lux permanece o mesmo, tá? A percepção é outra. Então, quando você fala em 5.000K e 6.000K, começa a incomodar um pouco, porque a luz branca demais incomoda. Então, o 4.000K é uma luz neutra, que nós, praticamente é o ideal em mercado hoje, caso queira usar uma luz branca, porque é uma luz suave, ela tem uns destaques, porque é uma luz que tem um pouquinho de vamos dizer assim, infravermelho, okay? E é bom para o produto. Só tem uma coisa que eu quero comentar, uma coisa interessante. Muitas das vezes, em FLV acontece muito isso, o LED não esquenta, o LED não queima o produto. Ele não tem ultravioleta nem infravermelho. Muitas das vezes as pessoas ligam, né, o LED está queimando a minha maçã. Não existe isso. É a cultura de antigamente. A luz esquenta, o LED não esquenta. Ele esquenta para cima, é o oposto. Então, você pode deixar uma maçã, por exemplo, que às vezes é uma maçã caríssima, que fica numa banca, às vezes um bom tempo, né, vamos dizer assim, com uma luz em cima, e ela não vai estragar. Isso acontecia muito com alguns tipos de lâmpada do passado, em que você tinha
frutas, principalmente frutas caras, que não tinha movimento e ela acaba sendo deteriorada pela própria iluminação. É basicamente isso, tá? Perfeito. Aí, esses dois ambientes, eu acho que é legal você explicar as diferenças, Daniel. Esses ambientes aí são dois interessantes. Repara que eu tenho um lado esquerdo, a foto não está muito boa, mas é todo em 3000K, tá? É um branco quente, como o Danilo falou, tá ok? Todo o mercado é em 3000K. Repare que o Lux não interfere, a temperatura de cor não interfere no Lux, tá? Então, nós calculamos exatamente como tem que ficar. Então, na verdade, a percepção que muda, né? E lá direito é do próprio mercado isso. É uma praça, é a parte de café deles, ok? Então, eu tenho uma lanchonete sofisticada que são feitas essas luminárias. As luminárias flutuam no teto. Repare que não tem teto. Agora a questão de custo, né? Estão aproveitando o máximo possível, pinta de preto e passa perfilado. Então, essa jogada. Então, lá direito são perfis que nós fabricamos e eles flutuam no teto. É interessante, a arquitetura ajudou muito. Repare que as cores é tudo diferente hoje em dia, né? Vamos dizer assim. Isso é interessante. Que há 30 anos atrás não existia isso. Eu acho que esse movimento mesmo de personalização, né, da marca do supermercado, né, aliado à criatividade dos arquitetos, né, porque esse tipo de luminária você não encontra para vender na loja, né? O arquiteto cria, idealiza, especifica e a Luma fabrica, né? Então não há mais limite para a criatividade, eu acho, né? Eu acho que essa é uma mudança grande nos supermercados, que eles querem realmente ter a sua personalidade própria, eles querem ser a sua marca, ser reconhecido pelo cliente como uma coisa diferente, especial e uma experiência de prazer durante a compra, né? Esse outro ambiente, Daniel, que você está vendo aí. Passa aí. Esse é uma coisa, também é um restaurante. Lá direito existe umas cúpulas, o arquiteto pediu que nós fizemos isso aqui, nós colocamos essas cúpulas por solicitação do arquiteto. Repare que a luz dela é amarela, por dentro é amarelada, né? E aí ela tem duas cores, tá ok? Então isso ficou em cima de um balcão. Arquitetura, pura arquitetura, ok? Diferentemente do lado esquerdo. Lado esquerdo é uma luminária padrão nosso, no caso eu estou usando tubular de LED. O forro, repare que o forro é um forro de PVC modulado, completamente diferente do lado direito. É um meio padrão, mas fica muita intensidade. E repare uma coisa também, o piso, a cor das gôndolas, é tudo diferente, ok? E o fundo, nós temos uma sanca invertida para dar destaque à parte visual, né? A parte de propaganda, a parte que tem sempre uma parte de testada, né? De mercado, né? E você pode colocar alguns efeitos nisso aí, né? Isso é interessante também. Geralmente, há um contraste nisso aí. Você pode colocar uma lâmpada em 4000K, aqui é 4000K, e a testada em amarelo. Vai dar um destaque, vamos dizer assim. Isso é possível fazer sem problema nenhum, tá? É muito fácil fazer isso. Esse é a jogada do mercado hoje em dia. Bom, antes da gente passar para as perguntas da nossa audiência, a gente está chegando ao fim aqui, vamos falar um pouco das tendências, né? Começando aí pela Bia, o que ela vê de tendência nessa área de iluminação para supermercado? Olá. Oi. Olá, gente. Eu tenho observado que uma coisa que não existia, que os clientes têm solicitado muito, é uma fachada diferenciada e uma iluminação de fachada, coisa que há pouco tempo atrás eles queriam o mais básico possível. Hoje eles querem uma identidade de fachada diferente, querem que a marca seja valorizada e que tenha um tipo de luz que transforme isso, sabe? Está sendo um pedido muito grande. Outra coisa é a história da iluminação natural associada ao LED. Só que essa iluminação natural, a ideia não é que ela seja um teto todo de vidro, porque o sol muitas vezes interfere um pouco no desenvolver da loja, aquecendo e tudo mais. O ideal é que essa luz natural entrasse numa entrada lateral, para ela entrar com a cor. Entendeu? Porque ela é que tem essa cor maravilhosa e ela associada ao LED, eu acho que ela ia dar um resultado fantástico, sabe?
e como até o Danilo comentou, né, do IRC, né, entendeu? Ela tem isso naturalmente, a iluminação natural. E eu acho que a iluminação, ela interfere total na experiência de compra, entendeu? É uma coisa que cada vez mais está sendo explorada, cada setor com a cor adequada para valorizar o seu produto, sabe? Isso está cada vez mais comprovado que ele é excelente para as vendas, sabe? Nos comentários. Daniel, quer fazer um comentário sobre as tendências? A questão da arquitetura, na verdade, tudo é moda hoje em dia, né? O que é hoje não é válido daqui a 5 anos. Na luminária também existe a mesma coisa. Existe a luminária da moda, existe a cor da moda. E, na verdade, com o advento do LED, e o LED nós temos uma flexibilidade incrível hoje em dia, né? Porque as placas têm diversos tamanhos, têm vários feitios, e aí nós conseguimos fazer, claro, com todos os cuidados, né, que temos que ter em temperatura, essa coisa toda, nós conseguimos fazer designs diferentes de luminárias. Isso foi fantástico, né? Com o advento do LED, para a gente foi uma coisa fantástica, né? Então a criatividade foi que foi, né? E muitos arquitetos ajudam a criar, muitos arquitetos ajudam a gente a criar isso, porque é design puro, né? É muito interessante essa onda, né? Vamos dizer assim, né? E lá fora você vê muito isso. E a questão do LED, o próprio LED, que é uma evolução tremenda, né? Na questão da automação, eu quero comentar, como o Bia falou, a gente tem essas coisas de atacarejo hoje, tem muita gente usando a luz natural, né? Então, às vezes eu tenho telhas translúcidas no teto ou painéis de vidro, seja o que for, e com a luz natural. Só que a luz natural, às vezes, nós precisamos tem que iluminar também. Então, do exemplo, meio-dia, de repente passa uma nuvem negra no teto, tudo fica escuro, você é obrigado a iluminar a luz para ligar toda a iluminação, né? Aí vem a iluminação artificial. Hoje, já existe sistemas, isso, o pessoal, não, mas não existe. Claro que existe no Brasil isso, e no mundo existe. Nós conseguimos regular toda essa iluminação. Dou exemplo num atacarejo ou no mercado em que eu tenho que estipular 700 lux nos corredores. Dou exemplo. Existem sensores hoje que nós colocamos isso em determinados pontos, em que se houver luz do sol, o sensor identifica, ele vai e dimeriza a luz. Ele desliga, ele joga uma intensidade menor na iluminação. Ao mesmo tempo, o contrário. Então, você sempre mantém os 700 lux, seja sol, seja noite, seja nuvem passando. Então, isso é fantástico, acontece muito isso. Então, isso é um aproveitamento fantástico da própria luz, da própria iluminação, da própria energia elétrica, né? Eficiência pura, isso, né? Esse é mais ou menos o que acontece hoje em dia, do meu ponto de vista. Danilo, seus pontos aí para a gente fechar as tendências. Sim, sim. Então, só complementando também essa parte de automação, né, que é uma grande tendência que eu vejo hoje, está muito aquecido, né, com esses, cada vez mais pensando na eficiência energética, você consegue também colocar sensores de presença, para que você tenha luz onde tem as pessoas. Você tem uma região do supermercado que não tem pessoas passando em um determinado horário do dia, você pode controlar essa iluminação de maneira autônoma, de forma que você atinja sempre a melhor eficiência. Então, quando você troca para o LED, você já está economizando energia. Quando você coloca um sistema de automação e controle, né, que o LED permite isso, você economiza muito mais, né? Então, é uma tendência, sim, os sistemas de controle e automação, né? Mas, além disso, eu observo que os LEDs de cores e efeitos especiais, né, que eu comentei, têm sido cada vez mais aplicados também, né, justamente por essa questão de motivar o impulso de compra, né, destacar os produtos, e o uso de lentes, né? Então, até pouco tempo, nós distribuímos muitos LEDs, né, mas nunca as lentes. Então, as lentes, elas aproveitam muito mais a luz também. Então, também pensando na economia de energia, que você não perde a luz, você sempre direciona ela, né? E o conforto visual, porque as lentes também diminuem o ofuscamento e garantem uma melhor qualidade da iluminação, né? Então, eu vejo esses pontos como grandes tendências do momento aí para a iluminação de supermercados. Perfeito, Danilo. Então, a gente está chegando ao fim aqui.
Daniel levantou a mão. Você tem algum comentário adicional? Não, certinho, está tudo. Tá. Então, vamos para as perguntas, né? Vou passar aqui para as perguntas. Tem uma pergunta aqui da Adriana. Ela tive incompatibilidade na frequência do gerador versus luminárias com SMD Drive Osram. Tem algum cuidado específico sobre isso? Olha, vou comentar aqui, o uso de gerador, né, ele tem que ser bem aplicado, né, porque o gerador de energia elétrica, quando ele entra em funcionamento, ele entra no circuito elétrico, ele gera muitos picos de tensão e sujeira na rede elétrica. Então, isso realmente é um problema para as luminárias, né, seja ela LED ou seja fluorescente, o que for. Então, isso precisa ser tratado no gerador, né? E é lógico, se você tiver drivers de baixa qualidade, que não tenham proteções na entrada, o efeito vai ser muito pior, né? Então, você tiver driver aí que não tem proteção, entrou um gerador, ele vai queimar tudo, né? Então, mas isso tem que ser tratado no gerador. Quer dizer, quando vai se especificar a luminária, você vê que até o gerador é preciso entender, né, essa interação com o gerador para saber que tipo de drive vai colocar lá, né? Porque botar um drive mais baratinho pode ser que dê problema, né? É isso? Entendi certo, Isso, Daniel? a chance de dar problema é muito maior com um driver baratinho, porque ele não vai ter proteções elétricas, né, na entrada do circuito dele, né? Então, qualquer variação aí na rede elétrica, não só de gerador, mas uma partida de um refrigerador, partida de um motor elétrico, pode queimar os drivers, né? Queimar a luminária. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. No caso do atacarejo de iluminação geral, 4.000 Kelvin atende ou isso já mudou? Daniel, você quer responder essa daí? Isso é uma polêmica muito grande, né? Eu sou fã da 4.000K. O que está acontecendo com o mercado é uma coisa interessante, né? Porque agora até a norma da rua da gente, a luz da nossa rua, em que estava estabelecendo que seria 5.000K, eles estão forçando para usar 4.000K. Então, o 4.000K para mim é a temperatura ideal para questão de mercado. 5.000K já é puxando um pouco, vamos dizer assim, né? Porque tem que ter um conforto, né? Eu acho que a 4.000 e 3.000K, e 3.000K agora está na moda em mercado, todo mundo 3.000K, porque é muito conforto. O pessoal tinha vezes, não, o mercado tem que estar com muita luz branca, né? Essa polêmica acabou, não tem mais isso. Nós temos hoje vários tipos de 3.000K, 4.000K, então a gente consegue, em LED já tem 2.700K. Então, 4.000K, para mim, ainda é o grande, vamos dizer assim, e dá um destaque nos produtos, né? Como eu falei, o 4.000K, nós temos um pouquinho de vermelho, infravermelho. Se você ver a curva, você vai ver exatamente, né, que ele tem um pouco de vermelho e um pouco do azul. Então, ele é um meio termo. Já a questão dos 6.000, 5.000K, ele carrega mais no azul, né? Então, isso às vezes fica ruim. Então, a questão fica pálido, vamos dizer assim. Então, 4.000K para mim é a cor ideal, tá? Para mercado. Concordo, Daniel. Eu concordo, eu também gosto de 3.000, 4.000 também. É interessantíssimo 4.000K. A outra pergunta é se vocês poderiam abordar o grave problema do ofuscamento, o GRI. Vou falar um pouco sobre o ofuscamento? Problema sério, hein? Sim, eu posso falar um pouco sobre isso, né? Danilo me ajuda também. Na verdade, a gente tem lentes também que diminuem o GR, né? Essa norma nova, a CIE a 8995, ele trata o GR. O problema é como você medir o GR. Na verdade, quando a gente faz a curva de distribuição da luminária, nós conseguimos medir o GR. Então, tem alguns índices que você consegue medir isso. Claro que uma luminária que está a 5 metros de altura, se trabalhar com GR é complicado, a não ser que você olhe para cima, né, a 5 metros de altura. Mas com teto baixo, a 3 metros, geralmente a gente usa um difusor leitoso, para que diminua um pouco esse ofuscamento. O LED ofusca muito. Se você deixar ele sem uma proteção
seja uma lente, seja um difusor, ele ofusca muito. Você não consegue, você olha para o LED e você olha para o lado e você vê um monte de pontinho, né? Vamos dizer assim. Então, essa é uma jogada, né? O conforto visual está ligado diretamente ao GR. Existem lentes hoje e existem difusores que diminuem um pouco o GR. Isso é interessante, tá? Mais uma pergunta aqui. Já existem luminárias com sensores de presença para auxiliar no estudo do comportamento dos clientes no mercado? Eu acho que essa aí está boa para o Danilo, hein? Existem sensores, sim, sistemas, né? O próprio sistema da Voz Luxivab, né, que a gente está comercializando no Brasil, ele tem essa função. Então, você distribui sensores pela sua loja e o sistema vai monitorar o fluxo de pessoas. Então, você consegue ver mapas de calor, as rotas, né? Qual o corredor que o cliente passa mais em determinado horário. Então, isso é interessantíssimo, porque você pode valorizar mais aquela gôndola, né, para quem quer vender ali. Então, você sabe qual corredor as pessoas passam mais, onde as pessoas ficam mais concentradas. Então, esses sensores de presença, junto com o sistema de automação, já fazem isso, né? Então, esses sensores podem estar integrados na luminária ou no projeto do supermercado, né, distribuídos aí de forma adequada. Já existe, sim, no Brasil. Daniel, a Luma tem condição de atender essa necessidade? Sim, é uma coisa nova, né? A gente está conversando com o Danilo, com a Voz sobre isso, e já tivemos até um treinamento sobre isso aí, mas existe a possibilidade de fazer isso, né, com o Danilo? Sim, sim. É possível, É que sim. já tem no Brasil isso. Já temos produtos, né? Isso na Porque Europa já tem já quase 2 anos, já, mas a gente está trazendo para o Brasil já. Esse ano chegou aqui. acho que é mais uma questão de demanda, né? Se vocês tiverem uma demanda para esse tipo de necessidade, acredito que a Luma fabrique isso facilmente. Estou certo nisso, Daniel? Sim, claro. A mesma forma que, como o Danilo complementando o Danilo, da mesma forma que eu posso ter uma luminária que ela esteja emitindo uma luz de 4.000K e, de repente, eu quero que ela mude para 3.000K, tá? É possível fazer isso, sem problema nenhum. É um Tunnable White, que a gente chama, que é um LED, é uma placa de LED que tem dois drivers, tem dois LEDzinhos, que é um de 5.000K e outro de 3.000K. Ele balanceia isso. Então, isso para criar uma cena, vamos dizer assim, ou seja, ele algum determinado ambiente do mercado, eu posso mudar a temperatura de cor da luminária. Isso é muito tranquilo hoje em dia, por automação. Então, Mais uma pergunta. Tenho observado que muitos mercados, talvez por facilidade de substituição, têm trocado as lâmpadas fluorescentes tubulares por tuboleds. Deve trazer economia, mas noto que os mercados ficam escuros. Alguns vejo que têm colocado até fitas de LED nas prateleiras para compensar o prejuízo à visão, tanto dos preços e produtos. Por que isso? Quem quer responder essa aí? Vamos lá? A questão da tubular de LED, por exemplo, numa foto que mostrei para vocês, na última foto, nós fizemos uma luminária com 3 lâmpadas de LED. Isso não é possível. 3 lâmpadas? Nós fizemos 3 lâmpadas tubulares de LED. Claro que aí a tubular de LED, nós temos todas as lâmpadas tubulares, seja ela lâmpadas em LED geral, elas têm certificado. Certificações em metro. Mas a gente tem tido alguns problemas com algumas lâmpadas certificadas. Tá? Então, na verdade, o fluxo luminoso dessas lâmpadas, a gente calcula, a gente tem que calcular da mesma forma com a placa de LED, e nós fazemos essas jogadas de lâmpada, né? Digamos assim, de cálculo de luminotécnico. Mas, às vezes, nós especificamos uma lâmpada, a especificação é bem, nós fizemos um cálculo baseado numa lâmpada marca tal, que tem uma fotometria tal. Né? Então, de repente, a pessoa vai e compra uma lâmpada que não é uma lâmpada que foi especificada, é um outro tipo de lâmpada e começa a trocar. Ou não comprou aquela que especificou. Aí a coisa muda de figura. Quer dizer, o cálculo que nós fizemos para dar 700 lux, vai para 500 lux. E acontece muito isso em mercado. Né? E acontece muito essa coisa de o mais barato possível.
A tubular de LED tem mais barato também. Só que a qualidade é complicada, né? Isso que apesar de ser o selo de certificação, às vezes pega um pouquinho. Então, mais uma pergunta aqui, estão chegando outras perguntas aqui. Por que os painéis de LED, esses quadrados redondos que vendem nas lojas, com algum tempo passam a piscar com frequência? Fica horrível. Tem algo a fazer nesse caso? Acho que essa aí é com o Danilo, hein? Danilo. Realmente esses painéis aí são uma febre, né? É muito fácil de se encontrar esses painéis, mas que eles são de baixíssima qualidade, né? Existem, lógico, painéis que têm mais qualidade, mas esses muito baratos assim não tem proteção nenhuma. O driver é praticamente uma pecinha muito simples, pequena, que não tem proteção nenhuma, não tem controle do LED e tá projetado às vezes no limite ou até sobrecarregado. Então são produtos de baixa qualidade, né? Então o driver é o grande vilão nesse caso aí. Ele que está queimando antes do tempo e fazendo piscar aí os LEDs. E complementando o que Danilo falou, muitas das vezes você vai na rua e compra um painel de LED de 18 watts. Bem, não é bem assim que funciona. A gente tem que pensar em lumens por watt. Se você olhar no painel que você comprou, você vê o lumens por watt, às vezes é 70 lumens por watt, 80 lumens por watt. São LEDs antiquíssimos, que duram, às vezes, 10.000 horas. Então, é um conjunto de problemas, né, vamos dizer assim. Lembro que esses painéis eles não são certificados, não tem norma, não tem nada sobre isso. Então, é uma briga eterna. Então, quando a pessoa pega 18 watts, por exemplo, eu compro de uns 18 watts um painel X que tenha 100 lumens por watt. O mesmo painel de 18 watts tem 50 lumens por watt. Então, não é questão do watt, é lumens por watt. É a pegadinha hoje em dia do mercado. Tá? 50 lumens por watt era melhor ter ficado na lâmpada fluorescente. Que ia durar mais, né? Porque LED é economia, aquela função de economia. Realmente. Tem mais perguntas aqui. Já existem... já perguntei. Qual a melhor forma, o caminho de migrar para o mercado de projetos de iluminação para mercados e atacarejos, né? Então, eu acho que... Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, né? Mas parece que a ideia é a pessoa entrar migrar profissionalmente. Transformar um supermercado num atacarejo, impossível. Porque outras dimensões, outra área, outro pé direito. Não dá para a pessoa que tem uma loja no supermercado querer transformar num atacarejo. Outro muito conceito difícil. Completamente diferente, né? A área, pé direito, tudo muito diferente. Muda toda, né? Não dá. Muitas vezes agora está na moda, a pessoa fala, eu tenho uma loja, quero fazer um atacarejo. Não dá, entendeu? Não é bem assim. Vocês têm aqui, eu estou vendo aqui que o Carlos Eduardo gostaria de responder a uma questão ao vivo. Carlos Eduardo está assistindo aí? Ele está com acesso ao microfone? Acho que sumiu aqui, então. Bom, pessoal, chegamos então aqui ao fim do nosso webinar, né? Temos aqui... Queria agradecer aos nossos patrocinadores, que é o escritório da Intercad, Prazer. Intercad Arquitetura. Desafio, prazer, adorei. A Luma Fábrica e Projetos. Um prazer. Através do Daniel, e a Voslo Panasonic, junto com a Panasonic, Light Solutions com o Danilo. Obrigado. Muito obrigado a todos e nos encontramos no próximo webinar, então. Um abraço. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite.